Promotores de justiça que atuam na defesa do meio ambiente concederam essa entrevista aqui no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre o programa proposto pelo Poder Executivo para a regularização ambiental no Estado de Mato Grosso, além de prever a possibilidade de compensação fora do Estado. Esse projeto possibilita novas anistias e desmatamentos recentes, amplia benefícios aos latifúndios e traz prejuízos para a agricultura familiar e aos pequenos proprietários. Os últimos governos, quando há muito tempo nós não tínhamos problema. Na medida que houve uma migração, ocupação das regiões, o homem é um agente degradador, né? Mas ele não percebe isso. Ele acha que tudo está por aí, que a água potável é finita, e não é. Ele acha que todo o alimento, que agora todo mundo... Também uma outra coisa que agravou é que no processo atual brasileiro, especialmente em Mato Grosso, é um dado muito importante, a população veio para o mundo urbano. Na cidade não produz água nem alimento. Então nós temos de criar agora a alternativa de produzir alimento nos cinturões verdes. Então precisam os prefeitos pensarem nisso. Para isso nós precisamos ter o quê? Preservar a água e o meio ambiente, senão não vamos ter alimento até para receber o alimento e a água. Doutor Marcelo Vaquiano, ele é promotor da cidade de Rondonópolis. Rondonópolis também não pode se furtar diante de uma situação dessa, né? Sim, com certeza. O que nós verificamos na nossa região é que as propriedades elas foram abertas e elas têm muitos problemas com reservas legais e áreas de proteção permanente, que são poucas frente ao que exige a legislação. Então nós verificamos que o Programa de Regularização Ambiental do Estado de Mato Grosso, ele iria contemplar, por exemplo, a pessoa que teria que compensar uma reserva legal que não existe na sua propriedade de Rondonópolis, ela poderia comprar uma área de floresta na Amazonas, ou no Maranhão, ou no Pará, para compensar um déficit ambiental em Rondonópolis. Então esse tipo de situação é o que nós, enquanto Ministério Público, não concordamos. A questão é o Programa de Regularização Fundiária, aqui ambiental, implantado pelo governo do estado e que está havendo um repúdio por parte do Ministério Público nesse sentido, até considerado como um retrocesso ambiental. Tomara, é mais ou menos isso? Veja, assim que nós começamos, né? A gente começou essa questão havendo aí um dissenso em 10 pontos com relação ao decreto que foi editado. Acontece que desses 10 pontos de divergência, hoje a gente avançou muito numa reunião. Nessa reunião a gente conseguiu fechar aí um consenso a respeito de 70% dos problemas. Então, numericamente falando, nós ainda temos divergência em 3, 4 pontos, mas são bastante importantes. Vou dar um exemplo. Existe uma situação aí que a gente ainda não teve como chegar a um consenso, que o decreto ele vai tratar uma propriedade rural pelo número de matrículas nela contidas. Então, por exemplo, uma propriedade rural aí de 10 mil hectares, mas que ela tenha 10 matrículas de 1.000 hectares cada uma. Na verdade, você tem uma única unidade produtora. Acontece que o decreto vai tratar como se ela fosse 10 propriedades de 1.000 hectares cada uma. Logo, vai dar alguns benefícios que são dados ao pequeno, vai trazer esses benefícios para esse que tem 10 pequenas propriedades, mas que ele é uma só. Então ele vai se beneficiar de algo que não foi feito para ele. E o oposto também acontece. Qual é o oposto? O oposto é o seguinte: quando a gente vai nos assentamentos na agricultura familiar, você tem no assentamento inúmeras propriedades, mas elas todas sob uma única matrícula muito grande. Aí essa matrícula muito grande não vai gozar de benefício.